Uma técnica de enfermagem administrou adrenalina de forma errada numa criança, né? E acabou levando essa criança a óbito. E isso, né, gente, todo mundo já sabe, porque foi um caso que ganhou uma repercussão muito grande em todo o Brasil. Só que eu tava assistindo a matéria no Fantástico e eu percebi algumas coisas que no primeiro momento, né, eu não tinha percebido. Que, por exemplo, quando eu soube, né, dessa matéria, eu imaginei que ela tivesse ali administrado 9 ml de adrenalina EV no paciente. E não foi bem assim que aconteceu, né? Eram 3 ciclos, então acabou que foi 3 ml de adrenalina, que da mesma forma é uma dose, né, que não precisa nem de comentar aqui. E na minha cabeça, essa criança, ela já tinha tido alguma reação ali de imediato e já ter vindo a óbito ali naquele momento, né? Só que depois, vendo as outras matérias que vinham chegando, a própria matéria no Fantástico, dá para você perceber que após ele ter recebido essas doses de adrenalina, ele ainda fica um período, né, bem grande na sala vermelha, né, antes de ser encaminhado para UTI. E aí você começa a perceber que, cara, não foi só a técnica de enfermagem, né? Tiveram vários e vários erros com essa criança que acabou levando ele à morte, né? Porque se você for analisar, saiu as mensagens ali da médica, né? Os prints da mensagem que ela estava desesperada, simplesmente ela não sabia o que fazer com aquela criança. Né? Ela não sabia manejar aquela criança, o que ela ia fazer agora, né? Isso aí já é um erro super grande. Outra matéria também que saiu é que a técnica de enfermagem, né? O pessoal da enfermagem que tava ali, não a Raíza, né, que administrou a medicação, mas outra técnica, eles falavam para ela levar esse paciente para UTI. E em um certo momento ela pergunta se é mesmo necessário. Então, assim, vocês conseguem ver quantos erros que tiveram aí? E aí, você percebe que eles acabam levando ele para UTI depois de um tempo e é oferecido dieta para ele, né? É oferecido dieta, então ele come, né? Ele come um lanchinho ali. E assim, a gente vê na prática, no dia a dia, né? Nos hospitais, se você tá com esse paciente em estado de alerta, você jamais vai oferecer comida para ele. Isso vai ser uma das últimas coisas que você vai imaginar. Porque se o paciente rebaixar, precisar de uma intubação, esse paciente ele tá de jejum, né? Porque o risco de broncoaspiração é muito grande. Então você percebe que foram vários e vários erros. E aí hoje eu vi o Instagram aqui do Dr. Tiago, que ele é anestesista e ele mostra aqui esse contraponto e eu vou deixar para vocês verem aqui um pouquinho. Ontem eu gravei suspeitando exatamente disso daqui, sobre o caso Benício, né? Polícia investigar esse erro durante a intubação contribuiu para o óbito da criança. Eu suspeitei, né? Eu tava lendo lá e vi. E aí, olha só o que aconteceu, né? Mais desdobramentos aqui. Os depoimentos indicavam que, embora estivesse ficado mal, ele chegou à UTI relativamente bem. Como eu falei, né? Ele não parou por causa das adrenalinas. Na hora das adrenalinas, na verdade, né? Ele estava consciente e rapidamente teve uma piora muito radical. O delegado afirmou durante o atendimento, houve 3 tentativas de intubação, todas sem sucesso. Isso já é um indício fortíssimo de que a via aérea foi comprometida, era intubação difícil, aí já tem risco de hipóxia, já tem risco de PCR por hipóxia, lesão de via aérea superior. Tentaram 3 vezes e não conseguiram intubar a criança.
Não conseguiram, chamaram uma outra médica que estava em casa. Olha só o que aconteceu. Ela chegou horas depois e conseguiu. Só que ele foi submetido a medicamentos fortíssimos. Então, eu não vou falar que foi a intubação que causou o óbito dele, mas tem algo aqui, tá? A interferência da adrenalina no sistema cardiovascular pode ter causado infarto, edema agudo de pulmão, hipertensão pulmonar, não sei, um monte de coisa pode ter acontecido por causa das adrenalinas, né? Às vezes dá hemorragia cerebral, mas aqui tem algo que aconteceu. Eu, depois de ter vivido e recebido tantos relatos de erros durante a intubação, sei que tem algo que aconteceu aqui. Tá vendo, gente? Vocês conseguiram perceber que tiveram mais erros ali? Que, tipo, eles tentaram entubar essa criança por 3 vezes e não conseguiu. E depois veio uma médica de casa, depois de 4 horas, para entubar. Então, assim, cada vez que você fica sabendo mais detalhes dessa história, você vê quantos profissionais despreparados estavam naquele ambiente hospitalar, né? E tudo isso acarretou, infelizmente, na morte, né, do Benício aí. E eu falo sempre pra vocês, né, no canal, que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Principalmente nós que somos técnicos de enfermagem, que somos quem administra, né, que a gente faz a administração da medicação ali. Então, termina na gente ali, né, quando você faz a administração. Então, você precisa de ter muito cuidado e muito conhecimento com o que você tá fazendo, porque realmente é uma coisa muito séria mesmo. Se você tem dúvidas de qualquer coisa, não faça na dúvida. Sempre pergunta para um colega que é mais experiente, tá há mais tempo que você, que realmente isso também aconteceu, né? Avisaram a Raíza para ela não fazer essa medicação e mesmo assim ela disse que estava prescrito e ela fez. Só que nem sempre o que está prescrito você realmente tem que fazer. Se você tem alguma dúvida, você pode se negar a fazer uma medicação que você não está de acordo. O Corém respalda a gente sobre isso. Então, assim, outra coisa, você pode sim conversar com o médico, gente, pelo amor de Deus, você pode questionar, tem muita gente que tem essa cultura de que o médico às vezes está em outro patamar, você não pode se dirigir, você não pode falar com ele, e não é assim que funciona. Você pode ir lá, você pode tirar suas dúvidas, você pode conversar, às vezes pode ser que seja ríspido, talvez com você, então você passa para sua enfermeira, mas não faça nada que você não tenha conhecimento e que você tem dúvidas, porque isso, gente, olha aí o que aconteceu, ocasionou na morte de uma criança inocente que tinha tanta coisa ainda para viver na vida, né? E eu não sei, mas se isso acontece com a gente, pelo amor de Deus, o que você vai fazer dessa vida, né? E não é sobre você perder o Corém, mas é sobre você tirar a vida de uma outra pessoa. Você nunca mais vai conseguir deitar no travesseiro, né? Em paz. Então, assim, a gente carrega uma responsabilidade muito, muito grande nas nossas mãos. E como esse canal, ele é voltado para técnico de enfermagem, pra gente falar sobre isso, é muito necessário que a gente fale, né? Que a gente fale sobre isso, que a gente preste bastante atenção no que a gente está fazendo, que você tenha conhecimento, porque muita gente vai falar, meu curso foi fraco, eu não aprendi isso, mas isso não é desculpa, tá? Hoje tem muitos lugares que a gente pode aprender, tem a internet que tá aí disponível pra gente buscar conhecimento, pra gente aprender sobre drogas, sobre medicações, pra gente saber exatamente o que a gente tá fazendo. E que para que não aconteça com a gente e nem com outras crianças, outras pessoas o que aconteceu. Então, assim, é muito triste você ver ele chegando super bem, né? Assim, só com uma faringite e saindo sem a vida. Então, é muito triste. Então, a gente precisa de estar sempre atento a isso. Bom, esse é o vídeo de hoje. Mas a justiça vai esclarecer tudo, né? Vai continuar as investigações e vão entender cada ponto de tudo que aconteceu,
né? Inclusive, o habeas corpus da médica foi suspenso, né? Então agora ela pode também responder, né? Ela pode ser presa se acaso for necessário. A técnica de enfermagem, o habeas corpus, ela não foi liberada, então também ela pode ser presa a qualquer momento ali das investigações. E a equipe de enfermagem, inclusive, eu vi uma matéria que eles colocaram a prescrição impressa dentro do jaleco para não ter nenhum tipo de alteração da médica, né? Para ela não mudar o que aconteceu, para não acabar jogando todo o erro para a equipe de enfermagem. Então, assim, vamos ver como que vai ser essas investigações para ter o melhor desfecho possível. É isso aí, até o próximo vídeo.